A paz do Senhor, queridos, mais uma vez nesse dia de culto, nesta quarta-feira. É um prazer estar falando com você novamente, igreja abençoada do Senhor, igreja vitoriosa, né? Porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então eu não vou falar muito para o vídeo ficar um pouco menor, para você poder assistir com mais facilidade e eu poder transmiti-lo também melhor, amém? Então eu gostaria de pedir que você ore juntamente comigo para que nós possamos buscar a face de Deus, para que Ele possa estar neste momento iluminando a sua palavra, nos santificando e nos encorajando através desta palavra, em nome de Jesus. Papai querido, nós estamos na Tua presença. Que a Tua mão poderosa esteja sobre nós, esteja aonde esse vídeo chegar, aonde a Tua palavra chegar, ela possa, Senhor, ser um bálsamo nesses dias de enfermidades, que ela possa ser um bálsamo de cura e de refrigério para as nossas almas, Pai. E eu te peço agora, purifica-me, santifica-me, para que eu possa, Senhor, levar o Teu amor, a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. E eu te peço agora que você abra sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 1, né? E o tema da minha pregação nesta noite é a oração do justo, né? Então, a oração do justo, como que ela funciona diante de Deus, não é? Então, e nós devemos estar buscando ao Senhor em oração constantemente. Muitas vezes nós negligenciamos e não oramos. Por isso eu te peço que você preste atenção. Quando nós recebemos notícias tristes, notícias ruins, qual a providência que devemos ter? O que devemos fazer? Como deve ser a atitude do cristão diante as situações difíceis, a notícias ruins? O que eu devo fazer? O que você deve fazer? O que nós devemos fazer? Não é? Então, eu quero te pedir, em nome de Jesus Cristo, que você observe o que a palavra do Senhor vai falar ao teu coração. É tempo de oração. Eu quero conclamar a igreja de Cristo, espalhada na face da terra, que venha clamar, que venha buscar ao Senhor, enquanto nós podemos achá-lo. Amém? E eu quero falar desse personagem, Neemias, que estava devido ao cativeiro da Babilônia, ele estava a serviço de um rei, o rei Artaxerxes, até um nome difícil, né? Mas eu quero falar desse primeiro capítulo, o que Neemias fez diante de uma má notícia. Então, para nossa meditação, já deu tempo de você pegar a sua Bíblia, abri-la lá em Neemias, né? E todos conhecem a história de Neemias, onde ele reconstruiu os muros em 52 dias. Tanto é que muitas vezes nós proclamamos jejum de 52 dias, né? Em prol de uma campanha de reconstrução. Mas antes de reconstruirmos, tem um tempo de planejamento. As atitudes, o passo a passo até a reconstrução. É o que nós estamos vivendo hoje. É o que nós estamos a meditar na palavra do Senhor nesta tarde, em nome do Senhor Jesus Cristo. Para a nossa leitura deste culto, eu te convido então a abrir sua Bíblia mais uma vez, Neemias capítulo 1. Nós vamos discorrer, são poucos versículos aqui, são 11 versículos. Eu gostaria que você estivesse lendo comigo e participando desta leitura em nome do Senhor Jesus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, que é entre novembro e dezembro, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém.
disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província. Estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados, estão caídos, e as suas portas queimadas, ou seja, não tem proteção. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, presta muita atenção, cristão. Primeiro passo, tendo eu ouvido, tem que ouvir estas palavras, assentei-me. Esse assentar, você pode estar até sentado aí ou de pé, mas arrasou, pensei, observei aquilo que ouvi, estou meditando sobre as coisas que tenho ouvido. E ele diz assim: assentei-me e chorei. Por que que a gente chora numa situação de notícias ruins? Porque já está dizendo, são notícias ruins, tristes. Então chorei de tristeza. Embora, eu quero abrir um parênteses aqui, queridos, Neemias estava bem. Ele ocupava uma posição diante do rei. Ele não tinha fome, ele não tinha frio, ele não passava por adversidades. E aqui ele diz que pranteou, arrazoou, se condoeu com a situação do irmão. Daqueles que ali estavam com dificuldades. Olha, queridos, Deus está nos chamando para nós nos condoermos com aqueles que estão padecendo, com aqueles que estão sofrendo. Eu creio em nome de Jesus que você não está sendo atingido, mas quantas espalhados na face da terra estão sendo atingidos por tantas coisas, não só por essa peste, mas essa peste que está aí. Mas quantas pessoas morrem por dia de fome no mundo? E eu tenho sempre observado. Neemias não estava passando fome, mas Jerusalém estava assolada. As pessoas estavam desalentadas. Então ele chora por aquelas pessoas, né? E lamentei por alguns dias. Ei, a palavra do Senhor diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Sabe o que eu quero dizer para nós nesta palavra, o que o Senhor quer nos dizer? Porque tem o tempo de chorar, Eclesiastes 3 diz que há tempo de plantar, tempo de colher, tempo de viver, tempo de nascer, tempo de morrer. Há tempo para todas as coisas. E há um propósito em todas essas coisas diante do Senhor. Pois é, às vezes nós não paramos para refletir no que Deus tem e está nos chamando. Porque não fostes vós que escolhestes ao Senhor, muito pelo contrário. Mas o Senhor nos escolheu para que nós possamos ir, dar frutos e o nosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto nós pedirmos em nome de Jesus, o Pai possa nos conceder. Querido, é tempo de você que foi chamado. Você está habilitado a pedir em nome de Jesus. E o Pai há de conceder. Então ele estava ali, ele deu um tempo determinado. Há um tempo determinado para todas as coisas. E aqui ele diz, lamentei por alguns dias. Então, é tempo de chorar agora, é tempo de chorar. É tempo de prantear, é tempo de lamentar. Mas, queridos, vai chegar o tempo, e já chegou, que é o tempo de atitude, é o tempo de mudança. Então o choro, por isso que eu disse, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Se você quer a alegria pelo amanhecer, tem que parar de chorar. A alegria o choro só pode ser substituído quando você para e a alegria vem. Porque o Senhor há de nos alegrar nesses tempos difíceis. Eu creio. Por isso, estive jejuando. Olha, começou a atitude. Chorou, lamentou. Agora, segundo passo, atitude. Estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Olha só que coisa tremenda, querido.
Ele esteve jejuando, orando diante do Senhor. É tempo de nós pararmos, de ficarmos aí. Eu sei que nós temos que seguir as instruções das autoridades, principalmente autoridades de saúde, mas é tempo de nós pararmos de ficar enviando posts sobre essa doença, sobre aquilo outro. É tempo de nós nos humilharmos diante do Senhor, diante de Deus. Ele não foi falar para o rei, ele não foi falar para o amigo dele que morava com ele, ele não falou para ninguém, ele falou com Deus. E eu te chamo agora nesse instante a falar com Deus, para que Ele lá do seu alto sublime trono possa nos responder. Como o salmista no Salmo 40 diz, que Ele se inclina ao clamor que nós fazemos, que Ele tem interesse em ouvir aquilo que você está pedindo a Ele. Em tempo de crise é tempo de oração. E eu quero dizer que quem te justifica é o sangue do Senhor. Lá em Tiago, capítulo 5, os versículos 15 e 16, que daqui a pouco eu gostaria de ler, ele fala que muito pode a oração do justo em seus efeitos. Justificados. Não que somos alguma coisa, mas o sangue de Cristo te justifica, querido. Então você pode entrar no Santo dos Santos, porque o véu já se rasgou de cima a baixo. Você está justificado. Como entrar em oração? Oração. Jejum. Proclame o jejum aí. Se você tem algum problema de saúde, não tem, você pode se abster de algum alimento e entre num período de jejum. Não só jejum, porque jejum eu sempre tenho dito, aliás, o jejum sozinho, sem oração, ele é simplesmente uma dieta. Mas o jejum com oração, a oração tem muito poder. Oh, queridos, tem poder de mudar circunstâncias espirituais e terrenas. Há um poder de Deus que paira neste vídeo, nesta hora, porque é o Espírito Santo que está falando conosco, tenha certeza disto. Então ele orou ao Deus dos céus. E olha só, queridos, Salmo 51, Davi, quando estava lá nas suas dificuldades com Deus, porque havia caído, havia pecado, Natã havia falado para ele que ele iria pagar pelas suas mazelas, pelas suas vontades carnais. Mas ele conhece o Deus que ele servia, que serve e que nós servimos. E ele sabia que Deus não resiste a um coração quebrantado, espírito contrito. Sabe, o momento em que você fala, Senhor, eu não sou nada. Senhor, eu sou o pecador. Me arrependo no pó e na cinza. Davi, então, diz que quem tem o coração que se humilha na presença do Senhor, quem se reconhece pecador, ele diz que o Senhor não resiste a este pedido. Queridos, nós estamos vendo Neemias aqui receber uma mensagem da qual não lhe agradou, não agradou o seu coração. O povo lá estava em pecado ainda, o povo lá ainda estava assolado. Todas essas coisas aconteceram por causa do pecado, da desobediência do homem para com Deus. Foi saqueado lá por Nabucodonosor. Tinha 70 anos de cativeiro para passar. Olha, querido, todo cativeiro tem um tempo determinado por Deus. E eu creio que esses tempos que estamos passando, Deus já determinou o tempo e ele está acabando em nome de Jesus. Lá dos céus, ele já determinou a cura para essa doença. Eu creio em nome do Senhor Jesus. Mas há que seguir o exemplo daquilo que Deus nos deixou através da sua palavra. Olha o que ele nos deixa aqui neste culto, nesta pregação, onde muito pode a oração do justo em seus efeitos. Olha só o que ele nos deixa aqui. A oração de Neemias, querido, é uma oração de valente, é uma oração de confissão. Eu tenho observado e tenho conversado com a igreja há muitos, onde nós estamos vendo nos dias de hoje o poder pelo poder, os políticos se degladiando,
as nações se culpando, um culpa o outro, porque foi você, eu não sei o quê, porque... Queridos, não é tempo de acharmos culpados. É tempo de dobrarmos os nossos joelhos, colocarmos a nossa cara no pó e orarmos e buscarmos ao Senhor. Ele fala lá em Lucas, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. O Senhor se faz ser achado, queridos. O Senhor se faz ser achado. Busque o Senhor. E Ele diz que quem bate, a porta se abre. Então é tempo de bater na porta do Senhor através da oração. Dias difíceis, mas não impossíveis para o nosso Deus. Eu quero dizer para nós, eu sempre digo isto, o teu problema, o meu problema, as nossas impossibilidades são matérias-primas para Deus fazer milagre. Assim como o tijolo, a argamassa é matéria-prima para um pedreiro levantar a parede, o seu problema, o meu problema, todos esses acontecimentos são matérias-primas para Deus realizar milagre para a humanidade. Querido, se volte ao Senhor. É isso que Neemias está fazendo aqui. Embora longe do templo, é isso que eu gostaria de trazer também aqui. Ele está longe de Jerusalém. Nós estamos longe das nossas igrejas físicas, mas somos igrejas espirituais do Senhor. E temos o Espírito Santo que habita em nós, que está em nós. E olha que oração linda. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Oh, glória a Deus, aleluia. O Senhor guarda a aliança para aqueles que temem os seus mandamentos. Querido, você tem aí 66 livros na sua Bíblia, 37 no Velho Testamento, 39 no Velho Testamento, 27 no Novo, para sua meditação. Aí tem palavra para nós, como está aqui, ó. Ele está reconhecendo, olha a oração, reconhecendo o Deus grande, que só o Senhor é Deus, só Ele pode todas as coisas. E Ele pode mover céus e terra pela sua vida. Ele pode paralisar o tempo. Ele pode dar ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Querido, é Ele que dá ordem aos anjos ao nosso respeito. E também tem mais uma coisa. Esses anjos só recebem ordem para guardar aqueles que temem ao Senhor. Os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem. Estejam, olha o que ele fala aqui, estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo. Queridos, essa oração, nós encontramos ela lá em 2 Crônicas, capítulo 7, onde eu gosto de ler, todo mundo gosta de ler só o versículo 14, mas eu gosto de ler já a partir do 12, que diz assim: de noite apareceu o Senhor a Salomão. Olha, eu quero dizer que ele pode não aparecer, mas ele está aqui através do Espírito Santo de Deus. E ele disse, o Espírito Santo vai falar ao teu coração: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Aleluia. Ele escolheu, nós somos templo do Espírito Santo, querido. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Olha só agora a nossa parte. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É tempo de cura, querido, é tempo, essa terra vai ser sarada em nome de Jesus.
Porque ele diz aqui, estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Oh, aleluia, Deus. Aleluia. Exaltado seja o teu nome, Senhor. Porque temos a certeza que o Senhor está ouvindo a nossa oração, o nosso clamor. Ah, papai. Estejam atentos os teus ouvidos, voltando lá em Neemias 6, e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, Pai. O Senhor, ouve as nossas orações, porque somos teus servos. Oh, papai, somos rebanhos do teu pastoreio, Senhor. Nos socorre, Pai. Que hoje faço a tua presença dia e noite. Olha só. Ele não está olhando para ele. Não olhe só para você, não sejamos egoístas. Olhemos para a humanidade como um todo, para as nossas igrejas, que estão espalhadas pela face da terra. E ele diz aqui, dia e noite que ele clama, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão, olha o que ele está falando aqui, eu faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel. Ele está orando, querido. Ele está se colocando no lugar do pecador e está falando, Senhor, eu estou aqui em intercessão, estou orando por tudo aquilo que já foi feito de errado, por tudo que... os quais temos cometido, ele se coloca, temos cometido contra ti. O pecado não é contra ninguém, senão contra o próprio Deus. Pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Tá se reconhecendo pecador. Lá em 1 de João, capítulo 1, versículo 9, diz, se nós confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para perdoar pecados. Então, olha só. Olha o que ele fala, temos procedido de todo, corruptamente, contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenasses a Moisés, teu servo. Olha só. Ou seja, nós não estamos guardando aquilo que foi falado por Deus. Então ele está reconhecendo que o pecado nos afasta de Deus. E a punição vem. Não é Deus que nos pune, é a própria vida que nos pune. É a lei da semeadura. Aquilo que semeamos, vamos colher, queridos. Não tenha dúvida disso. Lembra-te da palavra, olha só. Só pode fazer Deus lembrar da palavra aquele que conhece a palavra. Você tem lido a Bíblia? Tem estudado? Lembra-te da palavra que ordenasse a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Ou seja, se vocês estiverem em pecado, eu vou espalhar vocês vão ser servos dos outros, vão estar no cativeiro, na Babilônia, na Síria, aonde for. Vocês vão ficar presos. Vocês não terão liberdade. Por quê? Porque não obedecem à palavra de Deus. Mas se vocês converterdes a mim, ou seja, olha, é tempo de se converter, é tempo de voltar para o Senhor. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, é tempo. Mesmo você dentro da igreja aí, não fazendo a vontade de Deus, você está afastado de Deus. Pode ter certeza disso. Então é tempo de se converter, é tempo de voltar e guardar os mandamentos. E cumprir, não é só guardar lá, não, mas aí eu tenho que ter atitudes. O que é cumprir? Atitudes de cristão, atitudes de homens e mulheres de Deus, meu irmão. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Queridos, aqui ele está lembrando Deus daquilo que o próprio Deus havia dito. Então ele está falando aqui, ó, eu estou orando, eu estou buscando para que o povo possa ser congregado novamente, possa ser curado. Nós podemos orar hoje aqui, agora, com tantas passagens bíblicas que nós temos. Nós estamos falando de cura. Lá em Isaías 53, você conhece tanto quanto eu, e sabe que a palavra do Senhor diz que ele foi transpassado, ele foi esmagado, foi julgado, foi vilipendiado, foi
passou por tantas coisas. E uma frasezinha diz naquele versículo: e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então eu quero dizer para você que pelas pisaduras que Cristo passou lá na cruz, diz que nós fomos sarados, ou seja, está vindo a cura para isso que está acontecendo, para os enfermos. Esses ainda são teus servos, Senhor, no versículo 10. Esses ainda são teus servos, e o teu povo, que resgatastes com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ele está falando aqui, ó, o Senhor resgatou, foi o Senhor que trouxe, então traga de volta. Traz esperança. Busca no Senhor. Aonde nós estivermos jogados, largados, aonde nós estivermos espalhados, reúna o teu povo em torno da tua palavra, Senhor, para que a tua palavra seja verdade nos nossos corações e nós possamos viver, Senhor, viver a vida que Cristo nos deu. Uma vida vitoriosa, uma vida que vence a morte espiritual, a morte de cruz. Olha só o que ele fala aqui. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos, que se agradam de temer o teu nome. Olha só, ele está falando aqui, não é para rebelde, não. Ele está falando que aqueles que se agradam do nome do Senhor, que ele ouça as nossas orações. Nós podemos dizer agora, nesse instante de palavra, Senhor, nós nos agradamos com a tua palavra, nós nos agradamos do teu ensinamento. Se agrade de nós, Senhor, e ouça o nosso clamor, a nossa oração, o nosso grito de angústia. Porque tu és o nosso socorro bem presente, no meio de toda angústia e tribulação. Creia, o Senhor é o nosso socorro. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Olha o que ele era. O que ele estava fazendo? Agora está chegando um tempo de atitudes. Orou, jejuou, se arrependeu, intercedeu, não se colocou na omissão. Não, mas eu não tenho culpa disso, não fui eu que fiz isso. Mas ele se colocou tão culpado quanto todos aqueles outros, queridos. E agora ele tem que tomar uma atitude diante do rei. Que isso vai ficar para uma próxima etapa. Mas eu quero dizer para você, a palavra do Senhor nos leva a dizermos, né, que o Senhor está ouvindo a tua oração, o teu clamor. Lá em Lucas, capítulo 11, versículo 9 e 10, ele diz assim: por isso vos digo, pedir e dar-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Eu quero dizer que, através da palavra do Senhor, as portas já estão se abrindo, já estão abertas. A porta da cura já está aberta em nome de Jesus. Da providência para que os nossos templos possam ser reabertos também já está aberta em nome de Jesus. Ele já nos concede esta bênção, pode ter certeza disto. E eu quero dizer para nós nesta tarde, será que Deus ouve a nossa oração de verdade? E ele responde através da palavra, até através do apóstolo Tiago, lá no seu livro, no capítulo 5, ele diz assim: e a oração da fé. Então, ou seja, a oração tem que ter fé. Salvará o enfermo. Oh, glória a Deus! Estamos falando de enfermidade. Salvará o enfermo. E o Senhor o levantará. Oh, glória a Deus, aleluia. Os enfermos estão sendo levantados em nome de Jesus. E se houver cometido pecados, olha só que interessante, ser-lhe-ão perdoados. Eu quero dizer nesta tarde que os enfermos estão sendo curados.
em nome de Jesus, que essa enfermidade, que esse vírus não tem poder sobre a igreja de Cristo. Como a palavra do Senhor diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Aleluia! E ele diz aqui, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Queridos, é tempo de cura, é tempo de oração, é tempo de intercessão, é tempo de entrar na brecha. É tempo de buscar ao Senhor enquanto se pode achar, queridos. É tempo de glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque a cura já veio. As providências já vieram, já estão aí. E ele diz aqui, muitos para serdes curados. E olha só, para encerrarmos, muito pode, por sua eficácia, ou seja, é eficiente a oração. A súplica, não é uma oração de... Não, é uma oração de você se derramar, de você buscar. A palavra de Deus diz, e eu te conclamo neste dia, nesta quarta-feira, para você entrar no seu quarto, fechar a sua porta. Que o Pai que ouve a tua oração em secreto vai te abençoar, em nome de Jesus. Muito pode, por sua eficácia, a súplica, a oração do justo, em algumas traduções, em seus efeitos. Queridos, dia glorioso, dia de exaltarmos e engrandecermos cada dia mais o nome do Senhor. A oração tem poder, queridos. Seja abençoado. Eu quero te convidar a nós encerrarmos agora e orarmos. Estou aqui com a minha filha, a Rutinha, e vamos orar e buscar ao Senhor para que Ele nos guarde e nos abençoe em nome de Jesus. Papai querido, te damos graças nesta tarde. Que a tua mão poderosa esteja sobre nós, guardando a tua igreja. Que nós possamos orar cada dia mais e te buscar. Falar contigo porque a providência vem dos céus. Estamos batendo na porta, Senhor. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. A quem nós devemos recorrer, senão a ti, Senhor? Que é o Deus grande, o Deus forte. O Jeová Rafa, o Deus que cura. O Jeová Jireh, o Deus de providência. Senhor, entra com providência na vida dos meus irmãos que estão aqui ouvindo e assistindo este vídeo através da tua palavra. Senhor, que nada nos venha nos faltar. Não permita que o pão nosso de cada dia, dia a dia, não nos falte. Não só nas nossas mesas, como na mesa de toda a humanidade, Pai. Nós queremos te agradecer, Senhor. Fica conosco. Guarda o nosso coração, Senhor, de estarmos desanimados. Anima, traz esperança, força, fé em Cristo. Usa-nos, Senhor, nesses tempos difíceis, para que o teu nome seja exaltado através das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Recebei a bênção, queridos. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Levanta as mãos. Que o Senhor faça resplandecer sobre vós o seu rosto e vos dê a paz. Que o amor de Deus nosso Pai, a graça e a misericórdia salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. E a Rutinha diz... Amém. Amém. Glória a Deus, querido. Oh, Jesus te ama. E eu também. Seja feliz em Cristo. Aleluia. Amém. Um forte abraço daquele que te ama. Em nome de Jesus. Amém. Até breve.